Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Universo do Biosfera Podcast, o seu podcast do campo, das energias renováveis, da inovação e da sustentabilidade. Aproveita aí que você está piruando pela internet, segue o nosso canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo, que o nosso conteúdo tem muita qualidade. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com o Alípio Paiva, que é Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura aqui no estado do Piauí. Vamos falar muito de piscicultura, vamos falar de indústria de beneficiamento aqui no nosso episódio de hoje. Vamos falar de muita coisa interessante relacionada a essa temática. Tem o programa Jovem Cientista da Pesca, enfim, tem muita coisa boa para conversar aqui com o Alípio Ribeiro de Paiva. Alípio, seja bem-vindo ao Biosfera, tudo bem com você? Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectador do Biosfera. Prazer, satisfação em poder prestar esclarecimento à nossa sociedade. Eu acho isso muito importante. Parabéns por esse trabalho. Que bom, que bom. E eu vou até completar o Alípio aqui. O Alípio deu boa noite, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, Alípio, porque a gente fica no YouTube rodando lá 24 horas. Bom dia, então, boa noite, isso. Boa tarde a todos. E aproveitando esse ensejo também, o nosso canal é o Biosfera Piauí em 5 redes sociais. Então a gente está no YouTube, você pode achar a gente também no Instagram, no Spotify, no TikTok, no Facebook, enfim. Segue a gente lá no Biosfera Piauí, que você vai ver muito conteúdo de qualidade, viu, Alípio? A gente já falou aqui de raio, já falamos de gado pé duro curraleiro, falamos de hidrogênio verde, de energia solar, enfim, de tudo muito a gente traz para cá dentro dessas temáticas, desses universos aqui que eu estava lhe falando. Alípio, mas vamos falar da pesca aqui, da piscicultura. Quantas famílias hoje estão vivendo por alto, assim, né, de piscicultura, assim, na tua opinião, e quantas já estão registradas na tua superintendência lá? Primeiro, Ricardo, te falar o seguinte, a Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura. Sim. Se trabalha a pesca artesanal e a aquicultura, que se trabalha todo o confinamento e criação de ser vivo no leito d'água. Certo. Então, tratando de piscicultura, nós vamos para a aquicultura. Certo. Então, hoje nós temos cadastrado na Superintendência Federal da Pesca 965 produtores, piscicultores, cassinocultores, dentre outros. Porém, nós sabemos que o universo de Teresina, do Piauí, do estado todo, ele chega a mais de 3.300 produtores. E o que está acontecendo que o restante não se registra? Pelo que a gente observa, na verdade, eles procuram a superintendência quando é aquele que tem até 5 hectares e precisa da isenção, que necessariamente precisa ele ter a licença ambiental que tem que ir no meio ambiente. Sim. E o que acontece? Existe uma mentalidade, e o Ministério da Pesca, chama aqui a todos os produtores, atenção, e o Ministério da Pesca tem pedido para a gente divulgar isso. Então, o cadastro no IBAMA, né, ele vai facilitar, e a gente vai procurar em querer saber como é a sua real situação. O que é que você produz, como é que está a sua situação, para que a gente possa estar colocando vocês debaixo do guarda-chuva do Ministério da Pesca, Ricardo. Então, ainda existe ainda uma mentalidade que, se eu me cadastrar no IBAMA, se eu me cadastrar, eles vão querer tributar, quando, na verdade, nós estamos querendo incentivar. A gente, só para você ter uma ideia, eu fiz uma parceria recentemente com a Seagro, onde nós disponibilizamos 6 milhões e 7 mil alevino juvenil de 5 espécies. E eu não consegui distribuir 1 milhão no ano passado. E nós estamos reestruturando esse projeto ainda. Estou conversando ainda com o secretário da Seagro, o deputado Fábio Xavier. Sim. Porque, veja bem, eu procurei várias pessoas, eu não quero só o alevino, eu preciso da ração. Né? O programa, ele estabelecia a ração, porém a ração só era para 35 dias. Não resolve. A ração na produção do peixe representa 75% dos custos. Então, a gente teve que reestruturar isso aí, a gente está querendo dar uma nova roupagem, só para você ter uma ideia com a dificuldade que eles têm. E a maior dificuldade, além de aqueles que conseguem realmente produzir, é a questão da despescagem, é a questão da venda, é a questão da logística. A comercialização. Porque, veja bem, nós temos 2 períodos de concentração. É o período da Semana Santa e o período de dezembro também, de Natal. Muita gente procura comer peixe. Sim. Né? O peru, mas come peixe. Passou esses períodos, Ricardo, eles ficam com ele lá, tendo que alimentar para não entanguir, para não morrer, e estão tendo custo com isso. O comércio varejista
né, querendo incentivar, perdão, o comércio no atacado, querendo incentivar o varejista, no Sul, criou na Semana do Pescado, o termo é Semana do Pescado, ele vai do dia 1º de setembro a 15 de setembro, porque eles iniciaram muito tempo atrás uma semana para poder incentivar o consumo de peixe e fazer com que esses produtores pudessem vender sua produção. Entendi. Como é que eles faziam? Como vinha da indústria, eles davam um desconto 30% e saía em cadeia. E ia até nos restaurantes, nos bares, para dar o incentivo, para incentivar. Porque, veja bem, poxa, nós aqui do Brasil, 2,7 quilos por ano. O europeu é 18 consumo, de consumo de peixe ano. Então nós temos melhorar, né? E é uma proteína saudável, ela é mais saudável, ela rejuvenesce, ela te coloca no ela é mais saudável do que a carne, ela é mais saudável do que o frango, né? Agora, recentemente, teve uma empresa brasileira que ela criou o picolé de tilápia. Então, deve ser horrível. Não, é só a proteína da tilápia, porque ela é uma das proteínas que ela tem. Ela é cicatrizante e ela rejuvenesce, ela mantém a forma. Mas o sabor é você que escolhe. E você experimentou? Experimentei, estive lá em Campo Grande, no lançamento, a gente teve a oportunidade de ver. E a gente tem... O Nordeste ainda não foi contemplado ainda com essa situação, mas a gente está querendo trazer para cá. É uma novidade, né? Uma novidade. Interessante. Né? Não conheço ainda. Quando chegar, você me avisa ali. Ó, pra você ter uma ideia, vocês terem uma ideia que o Alípio está falando, superintendente, eu fiz uma operação recente de miopia. E na minha na minha recuperação, a médica passou o ômega 3. Olha só que coisa interessante, que é bem presente nos peixes. Saudável. Né? Você vê como é importante, né? Na minha recuperação da visão, eu tive, e ainda hoje uso o ômega 3, porque a médica disse que é muito bom para os olhos, né? Existe um estudo científico que foi comprovado e está sendo usado em toda a medicina, porque a própria couro da tilápia, trabalhado em laboratório, ele é cicatrizante. Isso. E facilita mais no processo de restauração, né, de queimada, de algum tipo de lesão que tem no corpo. Olha só, gente, viu como o peixe faz bem? Agora vamos continuando no mote da entrevista, superintendente. A gente falou da questão do registro, de muita gente que ainda está na informalidade, mas quais os benefícios de estar registrado, só para que o pescador, porque muitos produtores nos acompanham, de repente só dá uma informação que a ignorância ainda tem muitos mitos, né, que afastam. Mas tem os benefícios que as pessoas precisam saber. Nós temos, além do Ministério da Pesca, alguns outros órgãos federais, né, que trabalham também essa questão da aquicultura. Sim. E é importante que nós possamos nos unir. A gente sempre está conversando, além da SAF, que é do governo do Estado. E aí o que acontece? A gente quer dar o incentivo, colocar debaixo do guarda-chuva, eu saber qual é a tua dificuldade que tu tem naquela região. Nós sabemos que nós temos 2 grandes produtores, né, confinados. Lá em Guadalupe, nós temos, na barragem lá, nós temos 7 produtores que a gente dá a licença, porque é a área federal. Sim. E tem 3 grandes produtores, o Borba, que é um grande produtor, e nós temos aqui a região de Nazária. Nós temos que também é um grande produtor. Nazária realmente é um polo. Nós temos aqui também uma que está crescendo. Opa! E que é a região de Madeiro, que é entre rios. São 27 municípios e essa região está crescendo. Lá já tem laboratório de alevino, lá já tem criadores de peixe. E a gente sabe que tem produtores lá mesmo na região de Guadalupe, um produtor que tem 3 fazendas, e que só 10% fica no Piauí, 40% vai para o Ceará e 50% vai para a Bahia. E detalhe, esses dados vão como se fosse produzido da Bahia e do Ceará. Entendi. E nós temos que trazer, porque nós estamos como 14º produtor, sim, né, hoje, do Brasil. E eu estive observando, eu andei agora do dia 16 de maio de 2023, né, visitando
todo o Piauí, visitei todo o norte e meu norte. Você foi lá em São João do Arraial? Lá tem uma Tive barragem lá grande, em não São tem? João do Arraial. Como é que tive tá lá lá o projeto do o peixe? São João do Arraial lá, mas tanque suspenso. Isso, era E aí eu a lembro. questão dele trabalho mais é a pesca artesanal, que a gente vai já entrar Aham. sobre isso também. Sim, sim. Mas existe sim um apoio, que é o Rio Longar, Uhum. e aí existem alguns produtores que estão um pouco ainda sofridos, estão sofrendo, existe muitas reclamações. Antes eles tinham uma quantidade X de tanque Hoje e não. diminuíram por conta do preço da ração. E aí vai, né, um aviso interessante. Muito, pessoal, ó, Um aviso interessante pessoal aos tá reclamando do produtores. preço da ração mesmo, viu, superintendente? Pois aí agora o governo Lula, através do Ministério da Pesca, do André de Paula e os nossos parlamentares, conseguimos uma redução do PIS e da COFINS. Isso representa 5% na diminuição da ração. Nós conseguimos agora, da Lei Complementar 68, colocar o peixe na cesta básica. Ela já passa a não ser tributável, já dá para se comercializar. Porque, Ricardo, ó, eu conheço alguns produtores, eles não, superintendente, eu vou lhe falar porque você está vendo aqui, está interessado, mas se vier me fiscalizar aqui, eu minto. Ô, meu pai. Ele simplesmente produz e não tem condição de comercializar no Piauí, aí vende para o Maranhão, vende para o Ceará, porque o ICMS é mais barato. Entendi. Entendeu? Mas isso tudo é questão, o governador tem interesse nisso, a gente já andou conversando e a gente precisa catalogar, conversar e ter todos esses dados em todos os municípios para que a gente possa ver em cada região o que se precisa. Ah, eu preciso da isenção do posto tubular, eu preciso da isenção da taxa de energia, eu preciso da isenção dos alevinos, eu preciso da isenção de um período de ração. Tudo isso tem como se fazer programas para que se possam trabalhar. Agora, eu preciso saber, né, a real situação do nosso estado. Eu tenho uma situação hoje do norte e do meu norte. Eu vou agora, a partir do dia 24, eu estou visitando o sul, que eu vou dividir em três eixos. Eu dividi no Médio Parnaíba, que é um local que já tem uma unidade de beneficiamento construída pelo o governo do estado, mas ela está um pouco precisando de um apoio do Ministério da Pesca e também do governo do estado. E eu vou para o sul, centro-sul, que é a região de Picos, e vou para o sul, até a Bahia, para que a gente possa estar vendo que representa 35% da pesca no estado do Piauí. Os outros 65 estão no norte e no meu norte. Superintendente, só falou, deu uma notícia boa aí, viu? Todo mundo, eu vibrei aqui. Então, a partir de quando essas mudanças no imposto que o senhor está me dizendo já estão vigorando? Já estão vigorando. Quando é que a gente vai sentir na prática o consumidor, né? Quando se passar a consumir mais. Porque a o peixe foi colocado na cesta básica pela Lei Complementar 68. Ela passa a não ser tributável. E aí você vai ter como vender mais peixe. Que é o grande gargalo. Nós temos 2 gargalos na aquicultura, Quais em são? especial na piscicultura. Certo. É a ração, que ela representa 70% a 75%, e depois você tem toda a produção, você consegue, a despescagem, é a venda, é a comercialização. E aí, quando a gente passa a colocar na cesta básica, passa a aumentar o consumo, e a gente vai ver que vai melhorar a situação. Nós tivemos também uma legislação da lei complementar agora que foi votada em dezembro, onde os parlamentares já podem inserir na LOA algumas emendas para que se possam estar investindo na criação, que vai do berçário, do juvenil, a engorda, e vai também na filetagem e na distribuição também para as escolas, desde que tenha o selo, né? O selo de qualidade. E as escolas você já pode sem precisar de licitação. Que legal. Então, isso aí vai melhorar. Essa é a finalidade. A gente tem que tornar o peixe usual na nossa refeição, porque é uma proteína saudável e é uma proteína que rejuvenesce e mantém, né, todo o nosso organismo mais forte. Superintendente, eu tenho a impressão, aí é a sua impressão, me corrija se eu estiver errado no pensamento, essa pesca de confinamento, né, ela é mais comum no norte do estado hoje?
Como é que está essa situação? Ela tem muito aqui no norte, meu norte. Né? Eu observo isso. Existe a barragem de Bocaina, mas ela está deficitária, tem a mesa de pedra, entendeu? Já a mesa de pedra, existe os dois. Ela tem a questão dos tanque rede e tem os exóticos e o nativo também. Uhum. Então a gente tem que aumentar o exótico lá para produzir, que é o maior confinado. Sim. A gente tem que ver uma forma de aumentar essa produção. E como é que aumenta? Incentivando. Nós temos que ir lá ver quem são os produtores, quantas gaiolas eles estão tendo, qual é a dificuldade que eles têm, se eles precisam mais de ração, de qual é a espécie usual da região. Então, ó, lá é um negócio interessante. A mesa de pedra tem gente que sai bem aqui de Madeiro, Joca Marques, Perantina. Sai caravanas para ir pescar lá. Assim como sai do sul para ir pescar lá. É verdade, entendeu? Movimentado lá. Existem várias pessoas que fazem isso. Então a gente tem que incentivar. Bocaina está praticamente precisando mesmo do apoio. Então eu vou agora visitar, eu vou ver os representantes da piscicultura, da pesca artesanal. Vou tentar inserir, conversar com alguns prefeitos, para que a gente possa ver qual é a realidade de cada um, para que a gente possa estar motivando, para que se possa estar incentivando. Porque o peixe é um gerador de emprego e renda. Ele ajuda dentro da economia da família. E é importante que a gente possa fazer isso aí. E com um estado com tanta água, muita água, para ser popular falando, né? Podia utilizar mais essa maravilha que Deus nos deu, né? De ter tanta água. E, né? cara, tem um negócio interessante. Eu estou com um projeto ainda também, projeto piloto. Saiu até uma matéria também agora numa TV local aí. Mas, gente, está trazendo muita novidade, viu? Olha, tu lembra que foi distribuído mais de 400 cisternas no período da década de 50, por aí assim? Li. Você viu sobre isso? E o que acontece? A água já chegou em alguns locais e essas cisternas estão servindo de depósito, que na verdade ela era água secundária. Sim. Enquanto tinha água, usava, e quando não tinha, armazenavam para poder ficar. Então a gente, através de uma fundação local daqui de Teresina, a gente está com um projeto aí, que é uma cisterna dessa, ela pode ter a capacidade de ter 52 mil litros d'água e ter uma produção de 3 tiragens anual, que pode ser de 3.600 alevine, que dá 3.600 quilos de peixe, dependendo do objetivo que você vai fazer. Eu quero para fornecer para as escolas da região. E aí a gente vai tirar uma filetada de 600 gramas para poder ir para a escola, tem que ter o filé. Sim. Mas eu vou vender para o mercado local. Para ele não comprar fora, eles vão comprar da gente. Sim. Aí a gente já bota de 800 a 900. Mas a gente vai botar aqui para vender in natura 10% para quem tem Bolsa Família. Porque a gente vai dar um incentivo. A gente vai pegar as entidades, nosso projeto é pegar as entidades que trabalham com a pesca artesanal e ver o irmão, e ver o pai, e ver o outro que não trabalha, para que a gente possa estar capacitando e trazendo membros da sociedade para fazer parte e para quem puder ir fazer esse trabalho, porque eu quero fazer com que ele se torne autossustentável. Eu vou lá, dou o tanque suspenso com essa capacidade, e aí no final a gente procura um comércio varejista para dizer, olha, eu vou ter isso aqui, tu está comprando a quanto? Aí a gente vai, do jeito que eu te falei, botar um percentual para a escola, para o Bolsa Família, ele vai ter a venda da lojazinha lá na região, e aí ele coloca lá para a empresa para vender. No ano seguinte a gente sai, porque já montou toda a estrutura, e a gente quer que essa empresa entre com os insumos. E aí já fica o acordo lá da PPPzinha, para que eles possam, esses peixes, uma quantidade X, até 60%, para que possam, peixes comerciais, né, que tem, né, a gente idealiza até algumas empresas aí, que já que é daqui mesmo, que compra de fora a tilápia. Que legal. Superintendente, eu encontrei, no ano passado, em 2024, o pessoal da Pesco, é uma cooperativa, tem várias, né? Sim. Eu particularmente tive, numa das muitas matérias que eu faço, é o Adriano, o Evandro, né? Enfim, me perdoem aí se eu esqueci algum nome. Marcelo, isso. Eles falavam muito assim, Ricardo, o que precisa também, e é a nossa luta com o governo do Estado, com as entidades, com os ministérios,
federal, estadual, é a questão da assistência técnica. Eles, às vezes, eles me passaram isso, né? Que a impressão é de que, às vezes, as pessoas não criam direito, por não ter conhecimento, acabam criando errado, não tem o lucro, acaba tendo prejuízo e desanima. Né? Quando a gente não alimenta a fé, desanima. É verdade, e como a gente pode mudar essa realidade? A saída seriam parcerias mesmo com as instituições para levar essa assistência para eles? São duas coisas que eles reivindicam e está certíssimo. Uhum. Né? Assistência técnica, que vai desde do início Isso. até a venda. E também a unidade de beneficiamento. Ricardo, quem tem um frigorífico aqui, chega a cobrar R$1 para fazer o beneficiamento, para poder fazer a embalagem. Porque para vender in natura o preço fica lá embaixo. Fica lá embaixo. Né? Então, fazendo o beneficiamento fica mais fácil. O povo não tá... Poucas pessoas estão querendo ir comprar o peixe para tirar a escama, abrir tudo. Eu mesmo não compro, não. Ele já está querendo ele já no ponto. O filé, que é a parte de um lado, a parte X. Aposta, né? Aposta. Uhum. E os meninos foram felizes que eles são os guerreiros. Né? Que ali do Entre Rios, região do Entre Rios. Uhum. O Evandro é o presidente lá da região. Então, o que acontece do território dos Entre Rios? O que acontece? Eles lutaram e conseguiram. Estão lá com muita força, com a unidade de beneficiamento construída pelo governo do estado, mas está faltando os móveis, está faltando o frigorífico, está faltando o caminhão frigorífico, está faltando o caminhão graneleiro, que é para dar estrutura, está faltando a câmara frigorífica, a gente se propôs, né, que a gente tem. Né? O senhor está falando da indústria de beneficiamento lá de Demerval Lobão. De Demerval Lobão, que é a do Entre Rios, beneficia todos do Entre Rios. Sim. Me parece que montaram o prédio, né, a estrutura física, mas aí está na fase de equipamento? Está na fase de equipamento, já se observou que o projeto que foi feito e para hoje ele já precisa de um ajuste para poder, porque novas tecnologias, novas tendências, e a gente, né, conversando com ele em reunião recentemente, até estamos querendo criar também, fazer o Ministério da Pesca junto com o governo do estado, através de um recurso que a gente está recebendo. Para colocar o recurso lá. Para colocar o recurso. Primeiro, a gente quer utilizar toda essa situação que aconteceu para lá e colocar um aqui no território dos Cocais, que são 27 municípios. Para atender, né? Dentro desse projeto lá, a gente vai colocar 2 unidades de beneficiamento, uma fábrica de gelo, a gente vai botar 15 motos refrigeradas, um caminhão frigorífico e um caminhão graneleiro. Mas essa de Demerval Lobão, ela tem um prazo para iniciar? Essa de Demerval Lobão, a gente está tentando ver se coloca ela para funcionar, porque eles precisam do caminhão frigorífico. Prioridade. Como é que eles vão trazer dos produtores para chegar até lá? É verdade. Não é? Como é que eles vão fazer? Como é que vão fazer o beneficiamento e levar para o comércio? A logística. Né? A logística. Estou entendendo. Então, os móveis, eles precisam lá de uma câmara frigorífica ou eles precisam lá de uma fábrica de gelo. E a gente está trabalhando, conversando com ele. A gente está esperando ver como é que vai ficar amanhã. Começa a votar a LOA no governo federal, e que vai se estabelecer os recursos para cada órgão federal, para a gente saber o que é o que. A gente sabe dessa demanda, de todas essas demandas. Eu ainda estou, como eu falei anteriormente, eu vou pesquisar essa demanda agora do Sul, mas aqui da região de aquicultores do Entre Rios, como eu tenho acesso aos meninos que estão para o Evandro, o Marcelo, o Adriano, que sempre estão lá conversando com a gente está sabendo já, né, já estamos sabendo de toda a real situação deles. E isso para o produtor muda a realidade. É importante que quem está assistindo o Biosfera entenda, porque com a indústria de beneficiamento, só para vocês entenderem que ele começou a falar, o superintendente, lembra quando vocês vão ao supermercado que vocês compram lá o peixe em posta, né? Enfim, o filé do peixe e tal. É esse tipo de trabalho que se quer realizar nessas regiões. Eu falei da Demerval Lobão, você está falando de Cocais, né? Que é outra, né? Cocais. Ou seja, comprar o peixe de confinamento, pegar o peixe de confinamento do produtor que cria lá no tanque o tambaqui, né? A tilápia. E aí fazer esse beneficiamento para deixar no ponto. Para ir para a escola, para supermercado, para presídio também, não sei. Mas aí nós vamos fazer o fechamento também dos pescadores artesanais, a pescadora artesanal. O Piauí tem 60 mil pescadores artesanal pescando nos nossos rios e lagos. É verdade. E eles produzem também
Eles têm uma produção também e que eles querem passar por beneficiamento. Então, eles também serão contemplados também. São outra categoria que a gente tem que dar uma atenção, que é aquele pescador que sai de casa 3 da manhã e volta 5 da tarde e tira o sustento da sua família. Né? São essas que é o pescador artesanal, o pescador profissional. E aí a gente tem que dar essa atenção também. Essa unidade de bens vai tanto para quem trabalha na aquicultura, quanto para quem trabalha o pescado também exótico. Né? E para deixar mais claro, o nativo. Para deixar mais claro, o pescador, né, que a gente está falando desse universo, ele vai pagar para beneficiar o peixe, ou esse peixe vai ser comprado deles? Me explica só para a gente entender. A gente pode ter um programa PAA, que tem no governo do estado e tem no governo federal através da Conab. E é onde eles compram para fazer a destinação para entidades de ação social. Entendi. Então, a gente criou uma cooperativa lá no território dos Cocais, criou uma cooperativa lá no Entre Rios, e aí vai cadastrar essas entidades. E aí o governo do estado, quando chega no período, compra todo já beneficiado e repassa para o consumidor final. Os demais estão dentro daquele projeto que eu falei. O que sobra eles vão ter que vender, para o comércio varejista, para que se possa manter. Como eu disse, nós temos que criar uma forma de aumentar o consumo de peixe. Aumentando o consumo de peixe, aumenta a produção e aumenta a renda exatamente do pescador, aquele que mais precisa do guarda-chuva, né, dos governos municipais, estaduais e federais. Eu estou gostando da entrevista com o superintendente, que ele está sendo esclarecedor e está trazendo muitas novidades de gente que até me perguntava, viu, superintendente? Tudo isso que você está me falando agora aqui, as pessoas já me perguntavam, porque eu já trabalho nessa área há muito tempo, conheço muita gente, e eu estou muito agradecido pelas suas informações. Como é que está a produção pesqueira hoje, nossa, hein? O Piauí, ele é o 14º, no 14º do Brasil. Aquela história que eu lhe disse, Ricardo. Porque nós temos 7 produtores que eles vendem direto para a Bahia e para o Ceará. Nós temos aqui em Madeira produtores que vendem direto do Maranhão. E como ele vende in natura, eu gosto até de brincar que eles ficam deitados na rede e eles vêm pegar nem despesa com profissionais para fazer a despescagem, eles têm. A pessoa compra para levar, porque ele quer botar na contagem dele lá. Então, eu acredito que esse nosso dado, que é do IBGE e do Peixe-BR, entre os 2 últimos anos, 19 mil toneladas, 23 mil toneladas, eu acho que vai para mais de 30 mil toneladas. A gente só precisa alinhar direitinho isso aí. Abastecer o mercado interno. Para poder a gente, primeiro, passar para fazer o mercado interno, comprar e usar. Porque cadê eu deixar aqui e não vender? Esse supermercado aqui que a gente vê, vem de onde? De algum supermercado? Tem alguns que compram fora, esses filés de tilápia. Né? E a gente pode ter tudo isso aqui, produzido aqui, quer dizer, fresquinho. Os 7 produtores vendem para fora e tem supermercado que vende de fora para dentro. Eu estou falando 7, mas tem mais. Tem mais, são mais. E eles externalizam isso para a gente como se fosse assim, um pedido de socorro. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu quero vender aqui, eu quero colocar aqui. Porque não é ruim tu viver numa produção de peixe, aí tu produz de outubro, novembro até abril, vende, aí fica parado até dezembro para que tu possa vender de novo. É ruim, né? Porque é ruim. Então, a gente tem que ter uma forma, a gente tem que colocar nas escolas, municipal, estadual, federal, só colocar a questão do selo, é fácil. O Ministério da Agricultura, né? O governo do Estado, eles são parceiros, eles têm interesse em fazer isso. E a gente colocar, como eu falei anteriormente, o peixe já está na cesta básica. Então, a gente vai aumentar de uma forma ou de outra o consumo. E nós temos que nos tornar autossustentável aqui. Nós já temos lá no Borba, ele já cria a ração dele, já cria o alevino dele, ele já cria, tudo é feito aqui. Nós temos um potencial de calcário muito grande aqui em Madeira, rapaz. Então, por que não? O Ministério da Pesca, o governo do Estado, fábrica de ração.
Nós já temos produtores lá, nós temos laboratório de alevandos. Nós temos lá, um abraço ao meu amigo Luiz do Peixe, excelente laboratório, e é um guerreiro, é um dos que mais incentivam, além de outros que estão lá com ele, né, a região do território dos cocais, para que eles possam crescer e melhorar a renda dos pescadores e da população daquela região. Mas que legal. Superintendente, a gente está falando de peixe de confinamento aqui. Vamos explicar aqui para as pessoas que estão, porque tem gente que entende, mas tem gente que está aqui só acompanhando aqui, olhando para entender também, de repente, para entrar nesse mercado, ou porque gosta do biosfera. Esse tipo de peixe é o tambaqui, a tilápia, quais são as espécies? O tabatinga também, que é um feito em laboratório, junção de duas espécies, é uma especialidade. Eu experimentei esse tambatinga. Mas ele muda de cor. Ele é híbrido, né? Ele é híbrido, todos são híbridos. Né? Ele é híbrido do piratinga com tambaqui? Com tambaqui, aí ele vai fazendo todo. Tem o piratinga também, que eles criam também confinado. Tem o que é do que eles pegam também peixes nativos e faz a mudança genética e colocam para ser criado também. Né? Então, eles colocam tudo isso. Agora, para criar o peixe, criar o alevino, para se soltar no rio, já tem que ser de peixe nativo, que é para não degradar o meio ambiente, não se inserir no crime de lei ambiental. Então, já tem que ser as espécies. Pra você ter uma ideia, tem um estudo aí que, por ano, 2% da população mundial de pescadores estão se extinguindo, estão ficando extintos. Por quê? Onde eu ando, eu faço essa fala com todos eles. Você chega numa região, quando não tem 5, tem 7 espécies nativas que há mais de 5 anos não se pesca mais lá. Por conta do assoreamento, por conta do aumento da temperatura, por conta da degradação do meio ambiente. E nós, governo federal, estadual e municipal, temos que fazer o desassoreamento, temos que fazer o repovoamento, temos que cuidar dos nossos pescadores. São acometidos com várias patologias, Ricardo. Cardíaco, pressão alta, mal do século, a pele, né, a doença da pele. E a gente tem que dar essa ação do governo para que se possa estar. Né? A gente tem também, né, o programa Jovem Cientista para trazer o filho de pescador para ele estudar. E aí é um negócio interessante. Ele vai fazer uma pesquisa do que é interessante dentro da área dele, da região dele. E aí ele é premiado. E ele recebe uma bolsa para estudar. É R$1.000? Quanto ele recebe uma bolsa para estudar. São 100 bolsas, né? A gente foi excluído sem bolsa, ele se inscreve e aí a gente vai colocando, ele vai recebendo mensalmente uma quantia X para dar a manutenção dele estar na escola. E esse programa ele pesquisa a real situação e traz, ele é incentivado. Porque só assim a gente vai fomentar a permanência de algumas pessoas. Nós podemos ter, sim, doutor pescador, mas podemos ter também pessoas que possam estar trabalhando a nova tecnologia dentro da pesca. Para que as pessoas acompanhem, superintendente, o programa Jovem Cientista, eu me lembro de um lançamento dele em 2024, né? Isso. E ele visa, são recursos para o estudo de filhos de pescadores. É isso? Ensino médio. Ensino médio, né? Até chegar o ensino médio. Sim. E aí tem Eles incentivo. são contemplados, e né? ele tem orientação para fazer o seu trabalho de conclusão dentro da área dele. Entendo. Né? Ele vai fazer uma área para ver. Está tendo uma temperatura alta do rio, está tendo um assoreamento. As espécies X. Ele vai criar uma situação em que ele vai trazer para que a gente possa estar dando resolutividade. Está dando certo o programa? Começou o ano passado, Ainda a gente já está recente. E nós temos também outro programa que é o Mulheres da Água. Como é isso? Mulheres da Água, mulheres, né? também voltado para as mulheres, esposa de pescador e pescador ou pessoas inerentes à pesca. O ano passado nós tivemos uma engenheira de pesca daqui da região de Madeiro, que ela foi, como é que chama? Ela não ganhou o prêmio, ela foi citada, o projeto dela foi considerado interessante. E a gente tentou, já encerrou agora, foi até 31 de novembro essas inscrições, né? Para que se possa estar. E aí é um prêmio que recebe a premiação da mão do presidente Lula de todo o Brasil. E a gente procura ver
dentro dessas ações o que é real. E olha que é interessante, eles trazem coisas que você pensa que não resolve a problemática deles regional, e é importantíssimo. Né? Esse é voltado para as mulheres. Gostei do programa aí, gostei mesmo. Inclusive, até, viu, vocês internautas do Biosfera, eu vou conversando com o superintendente aqui para a gente também falar com mais detalhes desses 2 programas, de repente com pessoas beneficiadas, né? Para a gente posteriormente tá passando mais informações. Agora, eu tenho 2 perguntas que me fizeram e eu não soube responder, nem tomara que você saiba responder. Primeiro, qual peixe que é mais de confinamento, que é mais produzido aqui no Piauí, por assim dizer? Eu tenho a impressão que é o tambaqui, mas não sei. O tilápia, ele está ganhando o mercado. Tá? Está ganhando o mercado. Olha aí, gente, tilápia. Então, o tambaqui, ele tinha essa coroa, Tinha, mas o tilápia, ele está a passos lentos, mas já é um dos... Se reproduz muito, né, o tilápia? Mas a turma tinha em mente que ele era predador, mas ele já foi tratado biologicamente e ele já está... Né? Tem algumas pessoas que já estão em mente que gostam só do tambaqui. Mas na hora que come tilápia, ele vê e ele é mais fácil de produzir. Não é bom misturar os 2 não, né? Não, ou não existe mais isso. Olha aí, você só não pode misturar a questão quando ele vem do berçário para o alevino, para o juvenil e para engorda. Você não pode botar o grande com o pequeno. Porque aí dá o problema. Porque dá o problema, ele faz comer mesmo a própria espécie. Para se alimentar. Outra pergunta interessante. O peixe maior, aquele peixe grande é o tucunaré? Tucunaré. Tá aumentando, não tá? Tá. Eu já me topei por aí, pelos interiores do Piauí. Nós temos lá na região de Madeiro, o Luiz é um dos maiores produtores de alevino, e ele também tem esse peixe, que é um peixe de couro. E lá na região de Guadalupe, eles têm porque eles passam por um processo de seleção, e aí os que ficam entanguidos mesmo, que não dá para chegar a uma quantidade X, eles tinham que jogar fora, e aí não tinha como fazer, aí eles criam ele lá exatamente para poder, porque ele é carnívoro, né? Isso. E aí eles usam os pequenos entanguidos para alimentar eles, e tem mercado para ele também. Pois é, eu tenho notado isso. Ele pesa, chega a pesar quantos? É muito, né? Mais 30, de 17 para lá. Eu falo, gente, se eu ganhei agora. Você vê as fotos, né? É enorme. Eu ganhei agora, dado pelo... Eita, Luiz, tô te falando muito. Eu não pode falar. Aí você vai mandar o Biosfera para ele assistir. Mas é porque você é um bom profissional. Você vai mandar o Biosfera para ele assistir. Vou mandar. Ele me mandou o filé de 22 quilos, deu 8 quilos só o filé, pô. Só o filé? Só o filé do peixe. Caramba! Entendeu? Depois eu te mostrar a foto aqui. É um negócio interessante, aí tu pode até... Mas ele é um peixe mais caro também, né? Ele é um pouquinho mais caro, você né? fazer. É um pouquinho mais caro. Ele é um pouquinho mais caro. Mas, enfim, o fato é que está aumentando, né? A produção dele é muito interessante nesse sentido. Municípios de destaque, eu estava pescando aqui. Então, nós temos 65% da pesca artesanal, ela está no norte e meio norte. Então, ela fica lá, Luiz Correia, Parnaíba, sim. E aí vem para a região de Território dos Cocais. A região do Território dos Cocais, são 27 municípios, representa a mesma quantidade de Luiz Correia, que é quase a mesma quantidade de Parnaíba. Entendi. Né? Então, nós temos aproximadamente 7 a 8 mil pescadores, e sem contar que Parnaíba tem a pesca industrial, que é uma outra área, entendeu? Então é um norte mesmo. É o norte é mais destaque. Nós não podemos deixar e dizer que a maior produção confinado é de Guadalupe. É de Guadalupe. Viu? E Nazário é o segundo. Eu não sei como é que está hoje, porque isso é dado de 2023. Eu não peguei dado de 2022 e 2023. Entendeu? Não, e eu soube que a região de Nazário está precisando mais de um apoio também. Está precisando de um apoio. Precisando. E como é que está o camarão? A gente está falando de peixe, mas tem criação de camarão também. Tem, né? nós temos ela é mais tímida, né? Um pouco acanhado na região de Luiz Correia e de Parnaíba. Nós temos alguns produtores, que é o da PESP. Né? É o que chama camarão de água doce? Ele reproduz o camarão de água doce, que ele fica lá na área estuária, né? Que é aquela área saloba. Né? E tem também o camarão normal que eles produzem, que eles conseguem produzir. Confinado também. Eles têm os dois lá, está um pouco acanhado ainda. Né?
Nós estamos ainda procurando ver. Eu estive agora conversando com o Rogério, que eles têm umas indústrias de pesca, Sim, sim. e eles estão muito preocupados, porque, na verdade, eles pegam muito lá em alto mar. E aí depende da licença que é disponibilizada pelo Ministério da Pesca. Então, eles nos solicitou um aumento mais de licença para camarão, nos solicitou lagosta e, pasme, fico até triste de falar, nós não temos licença para pargo. Pargo? Nós não temos licença para pargo aqui. Mas olha... E nossa costa é uma das mais ricas. E por que não temos? Porque ela é uma licitação. Ah, tá. E no período, nos períodos dos gestores, não teve, enfim, eles não conseguiram. E a gente está... Agora recentemente mudou a legislação e houve uma grande fiscalização na costa nordeste toda, incluindo o sul, e foram disponibilizadas 22 licenças de embarcação. E a gente está querendo ver se consegue trazer pelo menos umas 2 ou 3 para cá. A gente está conversando com o ministro, com a Sermop, com o secretário Expedito, que é da pesca industrial, para que a gente possa ver o que se pode fazer. Nós precisamos. Nós somos o único do Nordeste que tem uma costa pequena, 33 quilômetros, mas não temos licença para pago. Ele entra para a gente como pesca, tem um termozinho técnico, que é o mesmo significado de acessório. Entendo. Eles entram para pescar um determinado tipo de peixe, eles caem na rede e você não tem como voltar, você traz ele. Entendo. Pesca acessória é um termo técnico. Pesca acessório não, pesca... É um termo técnico, mas significa dizer que ele tem a licença para pescar aquele X, e aí, quando ele leva, vem essas outras espécies em que ele pode comercializar. Aí dentro tem um estudo de percentual e tudo, que não pode passar daquilo ali, senão é penalizado. Só até para a gente ir encerrando a nossa conversa, o tempo passa ligeiro, né, superintendente? Mas o Luiz Corrêa, região do litoral piauiense, se fala muito no porto ali, um terminal pesqueiro, né? Estive lá. Como é que está lá esse terminal? Também é a pergunta do pessoal aqui, que me pergunta muito. E parece que para esse ano teremos novidades. Teremos novidade. Nós temos duas frentes lá de trabalho. Foi inaugurada a Escola do Mar. A Escola do Mar está capacitando vários jovens e adultos lá, tanto na área de indústria, que para vir a indústria de sardinha, quanto na área de MAC, que é marinheiro auxiliar e marinheiro de bordão, para trabalhar dentro, né, das embarcações que vão vir. O nosso porto ele é de cabotagem. Sim. Ele é um porto que significa para comercialização nacional. Mas o governador tem interesse porque nós temos um minério ali em Piripiri, e já tem um estudo da gente levar esse minério para levar para a China. Então está sendo feito todo um estudo para que se possa já utilizar também essa parte, né, desse minério que a gente possa estar distribuindo. Mas a gente também já vamos começar a trabalhar essa parte. Do terminal pesqueiro. Recentemente nós estivemos lá conversando com a Maria Cristina, a gente vai ter um assento lá também, a gente quer poder participar lá do Porto, do né? Porto Pi, e a gente vai poder participar para que a gente possa estar melhorando. Uma novidade. Fica à vontade aí. Recentemente a gente idealizou agora de criar uma regional do Ministério da Pesca na região de Luiz Corrêa. Porque, diante, né, do que a gente está vendo... Por conta disso. Porque, 350, 370 quilômetros para os presidentes da entidade. A gente chama presidente da entidade que engloba colônia, sindicato, associação e os autônomos. Então, a gente está querendo, juntamente com o governo do estado, que a gente possa ter uma regional lá, norte, que fica mais próximo do centro-norte, e aí eu vou ficar dando um expediente. Uma semana aqui, outra semana lá. Uma semana aqui, outra semana lá. A vida vai ficar mais corrida. Vai ficar mais corrida, mas a gente tem que atender as entidades para dar mais celeridade nas ações. É importante que a gente possa fazer isso. E está vindo alguma indústria de atum ou sardinha? Existe uma conversa já do governo do estado para vir essa indústria. Já foi feito turmas e turmas de parte de indústria, de manuseio, acondicionamento, logístico, né, dessa área toda, além de outros, né? Que o porto vai precisar. Perfeito. Então, superintendente, a gente vai finalizando aqui esse episódio do Biosfera, deixando um convite, né, para quem não se registrou, não se regularizou junto à superintendência, que faça isso, porque os benefícios são muitos. Ficar na informalidade
no obscuro não é bom, isso eu digo para todo mundo. E qualquer dúvida, procura pelas redes sociais, procura a superintendência, procura as entidades, né? Eu queria fazer uma observação a todos os pescadores profissionais, artesanais, né? Nós estamos no período defeso. O período defeso ele se inicia no dia 15 de novembro e vai até 16 de março. É um período em que os peixes eles sobem o rio e procuram o local para que eles possam fazer a sua reprodução. E eles ficam um pouco frágil. Muitos ovos, são aproximadamente 10 milhões de ovos. E tu acredita que, por alguns estudos que a gente viu, apenas 20% é que vão sobreviver se ele conseguir chegar no local da desova para fazer a sua reprodução. Então, não para o pescador que tem a sua carteira, os que fazem parte de 60 mil, os pescadores que também tem aquele esportivo, que tem o amadores, não pode fazer a pesca. Ele não pode fazer a pesca porque é proibido, você pode pegar uma sanção, né, de 1 ano a 6 anos de detenção, além de multa que vai de 700 a 6 mil reais, apreensão dos seus equipamentos, do pescado, inclusive embarcação e veículo, se for comprovado que está utilizando. E aí não pode, nós temos aí... E quem está registrado recebe um recurso, né? E aí quem está registrado nesse período, ele tem a prerrogativa, tem a exceção. Ele pode pescar. Olha aí. Ele pode pescar 5 quilos de peixe e uma espécie para sua sobrevivência diária. Então é feita essa abertura. Desde que ele pesque com molinete ou linha de mão. Não pode usar tarrafa, não pode usar rede. Entendi. Tem que ser a pesca mesmo de linha de mão ou de molinete. Se for pego, você pede sua carteira, pede todos os benefícios, porque, Ricardo, tem gente que pensa que a carteirinha profissional é só para receber o seguro-defeso, que são 4 salários mínimos que vai, né, de novembro a março. Não, você tem direito aos benefícios sociais e previdenciários. Ele é um pescador especial, onde ele trabalha 8 meses por ano, porque 4 meses ele fica debaixo do guarda-chuva do Ministério da Pesca, do governo federal. E aí ele tem direito, um pescador acometido de qualquer patologia, se ele precisar tirar a licença, ele fica recebendo o salário mínimo. Os benefícios sociais, todos os benefícios previdenciários, eles têm direito a todos. E você não vai comprometer esses benefícios para você insurgindo contra essa normatização, que é a proibição da pesca. E está proibido o caranguejo também, viu, pessoal? Opa, nós entramos também no período que chama da pesca, é o Piracema. Esse é o período da andada, que é uma analogia da forma que eles fazem para se acasalar. Então ele fica lá no mangue, e esse período do caranguejo, ele é dividido em ciclos. Então, são 4 ciclos de 6, 5, 5 e 5. Como é que funciona? Começa no dia 29 de dezembro, bota 6 dias, ele sai, passa 6 dias na sua andada e volta para fazer a desova. Dá a namorada e volta. Aí quando ele vai para o dia 29, para o dia 30 de janeiro, entendeu? É dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí os outros são ciclos de 5 dias. Vai até massa esse fone. Vai até massa essas andadas dele aí. Mas olha, então... Vamos deixar o caranguejo andar, gente. Deixa o caranguejo namorar, minha gente. Não vamos atrapalhar o caranguejo, não. Superintendente, muito obrigado pela entrevista. Esse espaço é seu aqui no Biosfera. A gente agradece, fica muito feliz por isso. E a gente espera poder ter contribuído. E estamos à disposição lá na Superintendência da Pesca. E divulga que é o primeiro e único podcast do Piauí que trabalha o tema do campo, da inovação, da sustentabilidade. Nós somos os filhos únicos e do estado do Piauí. Olha só. Parabéns que coisa boa. você da Biosfera, gente. Parabéns.
Tá certo, gente. Pois é isso, a entrevista ficou muito legal, tá bom? Você que nos acompanha aqui pelo Biosfera, assiste de novo, porque ele deu muitas novidades. A gente passou aqui pelo tema do imposto, que diminuiu, que não tem mais, a questão do incentivo à pesca, a questão da importância do registro para o pescador. Então, tem muita informação importante. Aproveita e compartilha esse conteúdo aí, para que mais pessoas tenham acesso à nossa informação, que com certeza é uma informação de muita qualidade. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.